Bom dia, gente, tudo bem? Ah, Vamos para a aula dessa semana, mais uma aula sobre garantias processuais. E aqui a gente vai discutir sobre as garantias processuais penais. Repara que a liberdade, ele é o direito, é um dos direitos mais caros a ser protegidos pelo Estado. Alguns autores vão falar que a liberdade é o direito que o Estado presta mais atenção com a sua realização, justamente porque a maior punição que pode ser feita é a privação da liberdade. O Estado protege a vida e a vida é um direito especial que merece ser protegido, só que o Estado nunca pune com a vida, tirando especificamente em potencial caso de guerra. A gente vai falar disso hoje. A gente já discutiu isso, vai falar disso hoje. Como regra geral, o Estado brasileiro, nesse contexto, tem a liberdade como a maior punição possível. E se ela é a maior punição possível, é aqui, de novo, pensando naquela lógica de evitar abusos por parte do Estado, que a gente vai ter as maiores garantias, justamente para evitar os maiores danos. Nesse contexto, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma lembrança da aula passada. O princípio geral do devido processo legal, com todas as suas regras gerais, se aplicam sem sombra de dúvida dentro da área penal. Mas além dele, existem algumas regras especiais que precisam ser ponderadas. A primeira delas é a instituição do júri. O júri é uma garantia que nós vamos ser julgados por nossos crimes pelos nossos pares. Nesse contexto, a Constituição cria alguns elementos essenciais para o júri, mas deixa para a lei infraconstitucional, então, organizar o júri e dar os seus detalhes. A grande maioria vocês não vão ter muita dificuldade de entender. Plenitude de defesa é a garantia da legítima defesa durante o processo do júri. O sigilo das votações é o não conhecimento de quem votou como e onde dentro do júri. E a soberania dos vereditos é uma limitação à possibilidade recursal de decisões do júri. Quando a gente vai discutir um recurso num processo em que envolve o júri, esse recurso ou é um recurso para um novo júri, ou tem uma série de limitações específicas que precisa ser feitos. Um tribunal, em teoria, como regra geral, ele não pode alterar a decisão do júri. E aí, nós temos a última coisa que eu quero discutir com vocês sobre o júri, que são o julgamento nos crimes dolosos contra a vida. Existem júris no Brasil? Existem. Quando? Nos casos de crimes dolosos contra a vida. Por quê? Porque nesses casos, a Constituição exige o júri. Isso quer dizer que só existe júri nesse caso? Não. Isso quer dizer que a Constituição só exige o júri nesse caso. Como assim? Como eu falei para vocês há um minuto atrás, compete à lei, e é uma lei infraconstitucional, organizar o júri. Se essa lei quisesse seguir o modelo americano e, por exemplo, ter júris civis aqui, era possível. A Constituição não proíbe. A Constituição só exige especificamente que, no caso dos crimes dolosos contra a vida, eles sejam julgados pelo júri. Tranquilo? Joia? Nos Estados Unidos você tem julgamento civil pelo júri. É legal, é interessante, tem algumas vantagens. Às vezes os juízes são acusados de estarem afastados de certas situações que não se aplicam para ele. Uh, e aí poderia ser interessante você ter uma visão comum para aquelas situações. Essa é a lógica americana. Essa lógica é muito criticada porque aí você teria juízes leigos decidindo certas questões. Uma crítica muito comum ao júri no Brasil e no mundo é a incapacidade deles de avaliarem provas técnicas e muitas vezes irem pelo emocional.
existem benefícios e malefícios. Mas é uma posição muito pessoal do professor de vocês, gosto da ideia de ampliar a atuação do júri por várias e várias razões, entre elas, e uma das razões que eu mais gosto, eu gosto que a população entenda que ela tem a obrigação de tomar decisões e de participar no processo de atuação do Estado. E o júri é um desses grandes mecanismos da população intervindo dessa maneira. Eu gosto dessa prática, eu acho que isso torna a democracia uma democracia mais viva e um pouco mais viável. Além de, em certas situações, dar uma maior legitimidade para o judiciário, pelo menos uma maior legitimidade democrática para o judiciário. A gente viu na aula passada o problema do ativismo judicial, e uma das maiores críticas do ativismo judicial é a falta de legitimidade democrática que o judiciário tem. Em algumas situações, em alguns casos, o júri poderia suprir isso, mas assim, entre juiz leigo e juiz togado, as discussões são discussões enormes, mesmo. Os benefícios e malefícios de um e de outro são amplos. É algo que vale a pena estudar, é algo que vale a pena ter atenção. Nesse contexto, continuando, a gente chega no artigo 5º, nos incisos 46 e 47. Os incisos 46 e 47 estão discutindo as penas. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que o artigo 46 fala que a lei vai regular a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Entre outras. Já o artigo 5º, inciso 47, fala não haverá pena. O que eu quero dizer com isso e por que eu estou fazendo esse destaque? Porque a lista de penas previstas no artigo 5º, inciso 46, é uma lista exemplificativa. Existem essas penas, existem esses tipos de pena. Podem haver mais. Podem nem todas ser usadas. É só uma lista de exemplos. Por outro lado, quando a gente vai para o inciso 47, a gente se depara sem maiores dificuldades com uma lista taxativa. E por que taxativa? Porque essas penas, e essas penas em particular, não podem ser feitas. Então, não há pena de morte no Brasil, salvo em situações de guerra declarada. Guerra declarada é sempre uma guerra contra um inimigo estrangeiro. Guerra civil não é guerra declarada. Não há penas de caráter perpétuo, não há trabalhos forçados, nem banimento, nem cruéis. Vamos botar preso para trabalhar? Pode botar preso para trabalhar? Pode. Você pode criar programas de trabalho na cadeia, muitas vezes tem. Você pode obrigar presos a trabalhar? Não, porque trabalhos forçados é proibido. Joia? Tranquilo? Então, assim, entre esses dois artigos, e é por isso que eu gosto de usar e pensar neles em conjunto, existe uma possibilidade de você criar um novo tipo de pena, pelo menos em teoria, que não tenha sido listada aqui e não seja proibida aqui. Pode. Em teoria pode. Na prática, a lista do artigo 5º, inciso 46, é uma lista bem inclusiva e acaba garantindo uma série de penas diferentes. Mas eu quero destacar para vocês a parte do exemplificativa, só para a gente não ter maiores dores de cabeça. Eu quero aproveitar e discutir para vocês um detalhe que eu tenho certeza que os professores de penal de vocês vão discutir ou já discutiram no devido momento, mas eu quero discutir o que é individualização da pena. A individualização da pena ela se dá em 3 etapas e ela precisa se dar em 3 etapas. E por vezes a gente ignora isso.
ou por vezes a gente não se lembra disso. A individualização da pena tem que acontecer primeiro, e esse é o mais fácil, em abstrato. Quando a lei é criada, a lei tem que criar a previsão penal. Não é à toa que, se vocês pegarem um artigo 121 do Código Penal, ele fala que a pena do crime de homicídio vai de 6 a 20 anos. Esses 6 a 20 anos é a primeira etapa da individualização em abstrato. O segundo elemento da individualização é a individualização do caso concreto. E aí, nesse contexto, foi cometido um homicídio. O juiz vai avaliar o homicídio, vai avaliar a situação do crime, vai avaliar o agente criminoso e vai ponderar entre 6 a 20 anos qual é a melhor punição. E aí a gente tem a terceira etapa, que por vezes ela é ignorada, que é justamente o cumprimento de pena. Então repara, vamos supor, em teoria, que duas pessoas cometam o mesmo crime com as mesmas condicionantes. Então a gente tem um crime de homicídio, e esse crime de homicídio são dois crimes de homicídio diferentes, com situações extremamente parecidas, praticamente idênticas. Os juízes fazem a devida dosimetria, aplicam a mesma pena. Então, as duas pessoas, por terem os mesmos antecedentes, foram condenados a 10 anos de prisão cada uma. Perfeito. O problema é que um dos condenados ele é um preso modelo. Então, ele tem direito de progredir. E ele tem direito de ser tratado de maneira diferenciada. O outro é o pior prisioneiro que existe. Tenta rebelião, faz uma série de confusões, desrespeita guardas. Ele também vai ter um tratamento diferenciado. O que eu quero dizer com isso? A individualização da pena também acontece na lógica da progressão de regime prisional. E, portanto, eu queria fazer um T, fiz um R. Na progressão de regime prisional. E, portanto, a lei precisa acoplar a lógica e precisa acoplar a ideia de que a progressão de regime pode acontecer se a pessoa tem direito a ela. Uma lei que proíba a progressão de regime, em todos os casos, estaria violando a individualização da pena. Já houve uma situação dessas, a lei de crimes hediondos no Brasil. Eventualmente ela foi considerada inconstitucional pelo STF, justamente porque ela não permitia a individualização da pena na sua etapa de cumprimento. Bom, continuando aqui, eu acho que tem relativamente pouca coisa para explicar. Eu tenho a impressão que essa aula vai ser uma aula relativamente rápida. Não tenho muito bem certeza, eu nunca tenho muito bem certeza, mas nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Razoável até aqui. A pena deve ser individualizada no agente que cometeu o crime. Muito bem entendido, a obrigação de reparar pode se estender ao patrimônio desse agente. O que a gente está falando aqui? Vamos pensar num político corrupto. Joia? Ele morreu. Ele não conseguia lidar com a exposição pública da corrupção e ele resolveu se suicidar. Se suicidando, é claro, e é óbvio, e é evidente que a pena de prisão se encerra. A gente não vai prender o filho ou a filha desse político por um erro que o pai cometeu. E aí eu estou pensando que ele era corrupto e a família não sabia. Então a família não tem nada a ver com essa corrupção, sob hipótese alguma. Esse é o caso hipotético que a gente está analisando. Contudo, com a morte dele, há a sucessão de bens. E aí, os filhos podem ter que arcar com a devolução de dinheiro. Nesse contexto, o que a gente está discutindo aqui é a pessoa cometeu um crime, tendo cometido o crime de corrupção,
foi comprovado que ela fez um desvio, sei lá, de 200 mil reais, ela vai dar para os filhos um patrimônio de 200 mil reais, os filhos não vão receber patrimônio nenhum, porque todo o dinheiro vai ser usado como devolução do dano que foi causado. Reparem, contudo, que nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, o patrimônio estendido pelo condenado é suficiente para arcar com a indenização. Então, por exemplo, a gente está discutindo aqui um patrimônio de 200 mil reais e uma indenização de 200 mil reais. Se a indenização não fosse de 200 mil reais, se o valor a ser devolvido fosse só de 75 mil, você ia tirar dos 200 mil esses 75 e o resto ia ser devidamente dividido entre os herdeiros. A situação não muda, e esse é o detalhe que eu quero chamar a atenção, se o valor da indenização for maior. Então, se o patrimônio a ser devolvido é um patrimônio, sei lá, de 100 mil reais, e a indenização e a reparação de dano causado é uma reparação de 150 mil reais, todo o patrimônio vai ser consumido nessa reparação, mas os filhos não vão arcar com o patrimônio deles. Então, a pena nunca passa da pessoa do condenado. A pena só pode ir para os bens desse condenado se esse condenado falecer. Havendo bens o bastante, arca; se não havendo bens o bastante, a situação se encerra. E aqui, assim, a pena é cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o tipo de delito, a idade e o sexo. A gente sabe que isso não acontece perfeitamente, muitas vezes presos por delitos diferentes são colocados em conjunto. A gente ainda tem uma divisão por idade, por sexo. Mulheres normalmente ficam no presídio próprio, menores ficam em outro, mas a par isso você não tem uma divisão tão grande quanto seria o ideal. Isso é uma falha do Estado e é uma falha que deveria ser consertada. E aí, às presidiárias é assegurado o direito e as condições para que eles possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso também importa, infelizmente nem sempre é possível, mais uma vez uma falha do Estado. Eu estou apontando falhas do Estado e eu pulei o artigo 5º, inciso 49, porque eu quero discutir a integridade física e moral dos presos com detalhes com vocês. Vamos lá! Artigo 5º, inciso 49 da Constituição, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E aí a gente tem o que é chamado de estado de coisas inconstitucional. O que é o estado de coisas inconstitucional? O estado de coisas inconstitucional é uma teoria que foi desenvolvida para apontar que certas atuações do Estado são atuações que violam a Constituição de tal maneira que o Estado, enquanto ente capaz de tomar decisões, não pode tomar determinadas decisões. Eu sei que eu estou falando em abstrato, mas vamos lá. Para que seja reconhecido o estado de coisas inconstitucional, são necessários 4 requisitos. Uma grave e permanente e generalizada violação de direitos fundamentais, que afeta um número amplo e indeterminado de pessoas. Uma omissão reiterada de diversos órgãos estatais diferentes no cumprimento de suas obrigações, deixando de tomar as medidas necessárias para corrigir essas violações. Um grande número de pessoas que sejam afetadas por essa violação de maneira indeterminada, e a necessidade que essa solução se dê de maneira conjunta entre vários órgãos estatais. Originariamente, quando foi pensado, o estado de coisas inconstitucional foi aplicado para a saúde. Não é uma teoria brasileira, e fora do Brasil, quando ela foi aplicada,
ela foi aplicada para o sistema público de saúde que estava no país em situação caótica. A questão é que ao julgar a ADPF 347 do Distrito Federal, o STF reconheceu pela primeira vez no Brasil o estado de coisas inconstitucional para os presídios brasileiros. Então, assim, a teoria do estado de coisas inconstitucional não se limita potencialmente a presídios. Eu estou torcendo e rezando para que não, mas a gente potencialmente pode se deparar com um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema de saúde se essa pandemia durar alguns anos. De novo, não, ninguém quer isso, mas em teoria é uma possibilidade. Já aconteceu em outros países, se eu me lembro bem no Chile, que é onde ela foi criada. No Brasil, por enquanto, o que a gente tem é um estado de coisas inconstitucional no Poder Judiciário. Quando o STF declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, eu falei no Poder Judiciário, desculpa, foi um erro. No sistema prisional brasileiro, ele deu dois tipos de medidas diferentes que deveriam ser tomadas. A primeira é proibir o executivo de contingenciar os valores disponíveis do fundo penitenciário para manter. Preso não vota. A partir do momento que preso não vota, político no Brasil não se importa com preso. Políticos se importam com quem vota, essa é a realidade. Então, para garantir os limites fiscais, muitas vezes era contingenciado e segurado alguns gastos dentro do Fundo Penitenciário Nacional. O STF decidiu que, dado a situação caótica, isso não poderia ser feito. Além disso, foi estipulado um prazo de 24 horas até o momento da prisão para viabilizar as audiências de custódia. Essas são duas medidas adotadas e foram adotadas outras 4. E eu vou explicar para vocês por que eu dividi essas medidas assim. As duas primeiras medidas que eu apontei para vocês são medidas que elas podem ser verificadas por uma via quantitativa. O executivo não pode contingenciar recursos, então tem uma previsão de recursos que tem que ser respeitada e ela não pode ser restringida, ela não pode ser reduzida. Foi reduzida quantitativamente? Não, foi respeitado. Tem 24 horas para fazer a audiência de custódia. As audiências estão sendo feitas em 24 horas? Estão. Beleza. Repara quantitativamente. A gente está medindo números. O problema dos outros pedidos é que quando a gente para analisar eles, a decisão implica por exemplo, vamos lá, vamos ler aqui, que os juízes, ao condenarem, considerem o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de impedimento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal. Então, quando a pena for ser aplicada, o juiz tem que pensar sobre esse sistema. Como é que a gente sabe se ele pensou ou não? Que, quando possível, sejam estabelecidas as alternativas a prisões, justamente para garantir e reduzir o problema. Que venham a abrandar os requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as condições de cumprimento de penas mais severas do que as previstas na ordem jurídica, em razão do quadro do sistema carcerário, preservando-se assim a proporcionalidade da questão. E que quando que fossem abatidos da pena o tempo de prisão, se contestado que as condições de efetivo cumprimento são significativamente mais severas do que as previstas, como uma forma de compensar o ilícito estatal. Essas medidas são medidas que podem ser feitas, eu não estou nem criticando elas, eu acho elas boas medidas,
mas elas são medidas que, para ser feitas, a gente precisa de um caráter qualitativo. Não basta que ele seja quantitativo. Para pensar. Uma pessoa foi presa e ela foi presa num regime, por falta de condições, muito mais severo do que ela precisava cumprir. Então a gente precisa reduzir a pena máxima que ela vai ficar e o tanto que ela vai ficar preso por causa dessa punição excessiva que o Estado causou. Isso tem que ser feito de maneira qualitativa. Você tem que olhar o caso, ver as condições, é muito específico. Isso não é quantitativo. Normalmente, quando vocês forem ler sobre o estado de coisas inconstitucional, vocês vão ver que essas duas medidas, elas se destacam. E elas se destacam não apenas por serem as duas primeiras na decisão, mas também porque elas são as mais fáceis de averiguar o cumprimento. Eu acho que ainda não ficou claro bastante. Então, vamos discutir isso aqui num exemplo bem atual. No dia 17 de março desse ano, de 2020, o ministro Marco Aurélio ele tomou uma decisão na mesma DPF. E ele decidiu que, por causa do coronavírus e por causa da pandemia, algumas medidas deveriam ser tomadas. Vocês devem ter visto uma discussão sobre liberar preso, e aí vai liberar preso, vai causar uma pandemia. A gente sempre tem essa discussão pública. O Marco Aurélio deu uma decisão autorizando a liberação de presos em certas situações, em decorrência do regime de coisas inconstitucional e do coronavírus. E eu quero destacar para vocês quais são os presos que ele falou que deveriam ter maior urgência na examinação. Ele não mandou soltar ninguém, repara. Ele falou que pedidos de liberdade desses grupos deveriam ser avaliados de maneira prioritária. Primeiro, maiores de 60 anos, que são as pessoas mais vulneráveis, pessoas com outros tipos de doença. Então aqui, na letra A e B eu trouxe para vocês que são justamente pessoas que já têm problemas de saúde ou idade avançada e podem ter a sua situação significativamente piorada pelo coronavírus, pelo Covid-19. Nesse contexto, a gente está falando do grupo de risco. Além do grupo de risco, ele previu a possibilidade do regime domiciliar para gestantes e lactantes. Apesar da gestante e lactante não estar no grupo de risco, existe desconhecimento sobre os efeitos na gestante. É bom vocês lembrarem, e na lactante, é bom vocês lembrarem que no começo do Zika, e até hoje a gente não tem muito bem certeza, hoje já se tem um consenso científico de casos de microcefalia para gestantes que estavam com Zika. Mas isso demorou um pouco para ser descoberto. Então, os 3 primeiros critérios que foram apresentados são justamente critérios de grupo de risco. Depois disso vai crimes cometidos sem violência, prisão provisória para crimes sem violência ou grave ameaça e alternativas para as medidas em flagrante de crimes sem violência ou grave ameaça. E aqui a lógica tem pessoas que foram presas e condenadas ou presas temporariamente sem violência ou grave ameaça. Não tem por que deixar essas pessoas presas com a saúde delas em risco, delas e do resto da população. Então vamos tomar medidas ou de regime domiciliar, elas vão continuar presas mas na própria casa, ou medidas alternativas nos casos das prisões temporárias. E por fim, acelerar o processo de regime de pena em certas situações que não poderia ser feito pelo exame criminológico. E aí repara, o que o Marco Aurélio falou e qual é a decisão do Marco Aurélio? Eu admito, eu sempre fui muito fã do Marco Aurélio, as decisões dele. O Marco Aurélio é o do contra do STF.
vários e várias situações, as decisões do Marco Aurélio são decisões que são voto vencido. O problema é que apesar do Marco Aurélio ter vários votos vencidos, e as primeiras decisões que eu li do Marco Aurélio eram votos vencidos, os votos do Marco Aurélio são extremamente bem justificados. Os votos do Marco Aurélio são muito bem trabalhados e montados. Eu gosto muito da forma do Marco Aurélio decidir, mesmo que eu não concorde com o posicionamento que o Marco Aurélio adota, eu consigo reconhecer valor naquele posicionamento. Eu posso discordar, mas os critérios que o Marco Aurélio levanta são sempre critérios muito válidos. Eu sempre gostei muito dos votos do Marco Aurélio. E o que o Marco Aurélio falou? A gente já vive sobre um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema prisional. Manter pessoas presas durante uma pandemia torna essas pessoas particularmente vulneráveis a doenças. E isso, tornar essas pessoas praticamente vulneráveis a doenças, diminui a integridade física delas e a integridade física de fora. Repara, basta que um guarda prisional, e guarda prisional seja. O guarda prisional é uma função essencial. Basta que um guarda prisional adquira a doença, entre em estágio que ele pode infectar um preso e infecte o preso para a gente estar com um problema nas nossas mãos de todo tamanho. Imagina que um guarda prisional é descoberto com Covid-19. Ah, a gente vai isolar ele. Beleza. A gente vai isolar todas as pessoas com quem ele teve contato. Porque, repara, é isso que alguns países que estão começando a reduzir a, a reduzir o isolamento social fazem. Então, se você pega o exemplo da Coreia do Sul, como é que a Coreia do Sul está reduzindo o isolamento social? Ela testa todo mundo, as pessoas que estão infectadas ficam em casa, as pessoas que tiveram contato com quem estava infectado têm que se isolar em casa, as outras pessoas podem continuar vivendo com maiores ou menores restrições. A Coreia do Sul chegou a montar um drive-thru para testar o coronavírus. Então, em 3 horas, pelo que eu andei ouvindo, você já tem um resultado positivo. E aí você controla as pessoas pelo celular. Você liga um programa de GPS, a pessoa testou positivo, a pessoa tem que ficar em casa. Não é perfeito, não é 100%, mas é uma boa forma de controle. E aí mesmo que você teste negativo, se você teve num lugar que tinha alguém que testou positivo, você é orientado a se isolar ou a testar para ver como é que você está. Funciona maravilhosamente, mas como é que a gente faz isso com um guarda prisional, que é o exemplo que eu estou querendo discutir com vocês? Você vai isolar ele, você vai isolar a família dele, você vai isolar os colegas de trabalho dele que continuam em funções essenciais. Como é que você isola preso? E repara, não basta isolar os colegas de trabalho dele do turno dele. Porque se os presos foram infectados, os outros turnos de trabalho na prisão também vão ser infectados. E isso cria um ciclo de contaminação que pode gerar ondas da própria prisão tá mandando o verme para fora, o vírus, no caso, para fora. Nesse contexto, e nessa discussão que a gente está tendo, as medidas que o Marco Aurélio teve foram medidas para preservar o direito à integridade física do preso, porque os presos que não foram condenados à pena de morte, porque eles não podem ser condenados à pena de morte, porque o Brasil proíbe penas de morte, estariam correndo um risco de vida desnecessário. Então, para o Brasil garantir, ou pelo menos respeitar esses ditames, seria necessário examinar essas medidas e ver se poderia trocar a pessoa de presa para uma outra postura. Claro que mesmo um preso em situação de risco, que apresente grave risco de fuga ou grave risco
à população, não poderia ser liberto. Agora, os que foram presos por crimes sem violência, ou que estão presos por crimes sem violência, parece adequado essa postura. No dia seguinte, dia 18 de março, essa decisão foi derrubada, ela foi uma liminar monocrática. Quando foi para o plenário derrubou. As justificativas para o plenário para derrubar não me convenceram. Então a decisão foi cassada pelo plenário. O relator dessa decisão passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. E basicamente o que eles falaram era que não era necessário esse tipo de posicionamento, isso exigiria um mutirão que não poderia ser feito. E a forma como o sistema funcionava já era o bastante. Não me convenceu, particularmente. Mas repara que aqui é um exemplo muito clássico de uma medida que é uma medida que o controle dela é um controle qualitativo. E aí, o que eu quero dizer com esse controle qualitativo? Para a gente saber qual postura está certa, a do Marco Aurélio ou a postura final do STF, a gente precisa verificar o fundamento e precisa verificar o funcionamento. Não basta discutir quantos presos foram soltos ou não. Até porque, reparem, se fosse solto preso que cometeram delitos violentos, essa medida estaria errada e estaria sendo aplicada de maneira errada. Então a gente precisa avaliar isso de uma maneira qualitativa, não quantitativa. Não basta ver o número de presos soltos, porque mesmo que o número de presos soltos fossem altos, se os presos que estavam sendo soltos fossem os presos errados, isso seria um problema. Questões metodológicas que eu estou tentando explicar para vocês. Bom, aqui a gente vai para a extradição. Nenhum brasileiro é extraditado, salvo o naturalizado, e aí o destaque para o naturalizado: brasileiros natos não são extraditados. A gente vai ter uma aula diferenciando brasileiros natos e naturalizados daqui a 3 aulas aproximadamente. E aí existem 2 casos que o naturalizado pode ser extraditado se ele praticou um crime comum antes da naturalização. O que é um crime comum? Tradicionalmente, crime comum é um crime que não seja um crime de opinião e tráfico de drogas, ou a comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Reparem que no caso do crime comum, ele tem que ser praticado antes da naturalização. Se ele foi praticado depois da naturalização, o crime não é mais, ele não pode mais ser extraditado. No caso de tráfico de drogas, não faz diferença. Então, um brasileiro que tenha se naturalizado em 2005 e tenha sido acusado de um crime, então, sei lá, a Espanha está pedindo para o Brasil devolver para ela um nacional que cometeu um crime em 2007. Esse cara é brasileiro desde 2005. O cara não pode ser extraditado. Eventualmente, em certas situações, ele pode ser julgado, ele pode cumprir pena no Brasil. Existem alguns critérios a serem considerados, mas a extradição não pode acontecer porque esse crime é um crime comum. Mesma situação, se o crime não fosse um crime de homicídio, fosse um crime de tráfico de drogas, ou fosse um homicídio envolvido com tráfico de drogas, aí a extradição seria possível, porque esse prazo é um prazo que só conta no caso dos crimes comuns. Quero destacar para vocês que não é possível extraditar brasileiros, não é possível extraditar estrangeiros, e se você não pode tirar brasileiros nem estrangeiros nem brasileiros naturalizados, então o Brasil não reconhece a possibilidade de extradição por crime político ou de opinião. Tem uma pessoa, por exemplo, o Snowden, e a gente já discutiu isso em umas aulas atrás, ele foi acusado de ter cometido crime de traição contra os Estados Unidos.
porque ele revelou informações falsas. E isso tradicionalmente é considerado um crime político. Por que isso é considerado um crime político? Porque efetivamente é um crime que o Estado quer condenar por razões políticas. Beleza. Em teoria, se ele estivesse no Brasil, ele não poderia ser extraditado, porque isso é um crime político, mesmo ele sendo estrangeiro, mesmo ele não sendo brasileiro, ele não poderia sair do Brasil, ele não poderia ser extraditado pelo Brasil. E aí vem a pergunta: quem é que decide se o crime é um crime de opinião? O país que vai conceder o asilo, no caso, o Brasil. Então o STF vai avaliar as acusações, ele não vai avaliar se a pessoa é culpada ou inocente, isso não interessa para esse caso, mas ele vai avaliar se os elementos que estão ali presentes caracterizam aquele crime como um crime político ou um crime de opinião. Se caracterizarem, a extradição não pode ser feita. Isso é feito, e repara, eu estou falando crimes políticos ou de opinião, porque a gente pode estar falando de crimes violentos aqui. Então, se o cara sequestrou um político, porque o político era, sei lá, corrupto, ou porque o político era um ditador, isso é um crime violento, mas é um crime de opinião. Desculpa, é um crime político. E sendo crime político, não pode ser extraditado. Crime de opinião, a gente normalmente está discutindo a liberdade de expressão. E, frequentemente, liberdade de expressão não violenta. Isso é mais fácil de visualizar. Só que repara que, em teoria, certos crimes políticos ajudar traidores do sistema é o tipo de crime político. Esse tipo de crime político, muitas vezes o Estado está inventando o crime porque ele não quer ter a sua medida proibida. E aí compete ao Brasil, no caso ao STF, que é quem vai decidir pela extradição, verificar se existem os elementos da extradição e se o crime em questão não é político. O advogado brasileiro do acusado vai entrar com pedido e o STF vai verificar essa questão. Beleza? Eu trouxe para vocês uma decisão que esse crime de extradição ele é avaliado, é justamente um pedido de extradição que o STF julgou em 2009, que vai para configurar o que é crime político. É necessário tanto as razões que levaram o Estado, tanto as razões que levaram o estrangeiro a cometer o delito, quanto as razões que levaram o Estado a requerer a extradição. Então repara que para verificar a, a eventual política do crime, o eventual caráter político do crime, é necessário avaliar tanto o que levou o crime a ser cometido, quanto o que levou o Estado a pedir essa extradição. A ideia aqui sempre é defender a democracia e a liberdade de expressão de pessoas que estão no Brasil, mesmo que essas pessoas não sejam brasileiras. Aqui é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De novo, nada demais, eu não tenho muita dor de cabeça. E a partir do momento que não tem muito o que explicar aqui. A gente precisa verificar se os elementos essenciais da ampla defesa foram assegurados. Quando a gente vê, por exemplo, logo em seguida, que são inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meio ilícito, isso é para garantir a ampla defesa. Então você garante a ampla defesa limitando provas ilícitas. E aí, nada demais. Quem for identificado civilmente não é submetido à identificação criminal. Então, por exemplo, uma pessoa que foi identificada em um processo civil
de indenização ou entrou com um processo civil contra uma empresa, ela não vai pegar essa identificação. O Estado não pode pegar essa identificação e usar ela para um processo criminal. Eu sei que isso pode parecer ineficaz, seria mais fácil para o Estado ter esse sistema unificado, mas a ideia é essa ineficácia, porque repara, o que a gente está pensando aqui e a função dessa norma é: o Estado está acusando alguém de um crime, beleza, compete ao Estado provar que o crime aconteceu e compete ao Estado encontrar e prender o criminoso. Se a informação é pública, os responsáveis pela investigação têm acesso a essa informação. Agora, um banco de dados civil poderia, e esse é o problema, vamos supor, a pessoa não cometeu nenhum crime até agora, e todos os processos que existem contra ela são processos civis. O Estado está acusando ela de um crime. Primeira vez que ela está, não tem antecedentes criminais, não tem nada. E o Estado usa esse banco de dados para encontrar quem essa pessoa é, para encontrar os amigos dessa pessoa. E, na verdade, o Estado está só combatendo inimigos políticos. Porque, repara, a gente está vivendo numa época de polarização, que ou você é aliado do Estado ou você é inimigo do Estado. Isso não é novo. Muitas vezes, os próprios regimes anteriores faziam a mesma coisa. Então, já que todo mundo que discorda é traidor, alguém que criticou o governo está sendo acusado de ter cometido injúria e difamação e vai ser preso por injúria e difamação. Vocês perceberam que para evitar esse tipo de abuso, você não permite que alguém que seja só civilmente identificado tenha identificação criminal? Quem já cometeu o crime vai entrar no banco de dados próprio de análise. Mas a ideia é impedir abusos do Estado. Sim, parece ineficiente. E se a gente tivesse um cadastro único de toda a população e a gente soubesse onde todo mundo está, porque o Estado pudesse fiscalizar todo mundo por celular, seria mais fácil prender criminosos. E a gente estaria vivendo numa distopia, porque o Estado controlaria todo mundo o tempo todo. A ideia é evitar esse controle estatal, e para evitar esse controle estatal, você justamente impede essa avaliação conjunta. E aí, nos crimes de ação, nos crimes de ação civil pública, se essa não for intentada no prazo legal, pode ser feita uma ação privada. Então, por exemplo, se o Ministério Público considerar que não existem elementos probatórios o bastante para acusar determinada pessoa e não entrar com uma ação civil, não entrar com a ação pública, quem acha que aquele cara é culpado pode entrar com uma ação privada. Nada demais até aqui. A ideia é evitar abusos do Estado. De novo, se o Ministério Público agiu errado e se existem elementos probatórios o bastante, a ideia é permitir que os próprios cidadãos façam alguma coisa para evitar que alguém saia impune. Aqui a gente tem que discutir dois casos um pouco diferentes. Repara que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse é a previsão legal. E aí, ninguém vai ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Quando a pessoa for presa, o local dessa prisão vai ser imediatamente encaminhado para um juiz e para a família do preso ou para alguém por ele identificado. O preso tem direito de saber dos direitos que ele exerce, que ele detém, inclusive o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado assistência da família e do advogado, então ele tem acesso à família e ao advogado. E aí,
o preso sempre tem direito a saber quem o prendeu e quem o interrogou. A prisão ilegal vai ser imediatamente relaxada e ninguém vai ser levado na prisão ou nela mantido se a lei admitir a liberdade, com ou sem fiança, a liberdade provisória com ou sem fiança. Gente, esses incisos aqui, eu sei que eles parecem abusivos, eu sei que vocês podem pensar que o Estado nunca faria isso sem uma justificativa, mas faz, com muita frequência. Vocês já devem ter ouvido falar de Guantánamo, e aí eu estou trazendo um exemplo americano. Os principais direitos violados em Guantánamo eram esses. Eram presos que eram presos sem saber a acusação, sem flagrante delito, sem ordem judicial, sem direito a advogado, sem direito à família, por tempo indeterminado. Então, os Estados Unidos, aí eu quero que vocês parem para entender sobre isso, o bastião de liberdade do mundo, ou pelo menos é assim que ele se vende, o modelo de combate ao abuso e a figura do Estado mínimo, ainda hoje tem gente presa sem acusação, sem acesso ao advogado, sem identificação, sem acesso à família, sem saber quem prendeu, sem saber por que foi preso. E quando eu falo ainda hoje, Guantánamo ainda existe em 2020. A lógica é justamente proibir essas medidas no Brasil. Isso infelizmente ainda acontece, isso é abuso de poder estatal, e a ideia é diminuir esse abuso de poder estatal justamente proibindo a adoção dessas medidas. Eu não falei do trânsito em julgado em segundo grau porque ele precisa ser discutido com calma. E por que ele precisa ser discutido com calma? Qual é o problema, qual é a questão do trânsito em julgado? Vamos lá. Historicamente falando, até 2009, então de 88 até 2009, o Brasil não teve nenhuma decisão do STF discutindo a questão do trânsito em julgado. Aconteciam prisões, mas o STF nunca tinha se debruçado sobre a discussão de quando deveria começar a execução da pena. Em 2009, o STF discutiu o assunto e tomou uma decisão que o cumprimento de pena só se dava depois do trânsito em julgado. Essa decisão durou até 2016. Em 2016 ela foi alterada, permitindo o cumprimento de pena em segunda instância, e aí o famoso cumprimento de pena em segunda instância. Em 2018, no julgamento da DPF 395 e 444, ela foi considerada inconstitucional a prisão em segunda instância, só sendo permitido a prisão após o trânsito em julgado, eventualmente sendo formado a súmula vinculante 21, que eu não vou me lembrar porque eu botei ela aqui agora. Depois eu penso nisso. Eu lembrei. Depois eu falo. Todo caso. Por que é importante discutir a prisão em segundo grau? Porque a prisão em segundo grau, a discussão sobre a prisão em segundo grau é uma discussão que envolve duas etapas e duas esferas de discussão diferentes. A primeira é quais são os limites de interpretação do judiciário do texto constitucional. E a segunda, a 2, portanto, é qual é a melhor política criminal a ser adotada. E essas duas perguntas não têm relação direta uma com a outra. Elas existem em separado. Por quê? A gente tem um problema de superlotamento das nossas prisões, a gente tem um estado de coisas inconstitucional dentro do sistema prisional brasileiro.
admitir que a melhor coisa que a gente faz para resolver o nosso problema criminal é permitir o cumprimento de pena em segundo grau, é uma discussão de política criminal. Eu, particularmente, posição pessoal, entendo que enquanto a gente está num estado de coisas inconstitucional que ainda não foi resolvido, e enquanto a gente tem violações constantes ao nosso sistema prisional, essa discussão é uma discussão que não faz sentido. Mesmo que a pessoa seja condenada, sendo passível de recursos, eu esperaria. E repara, vocês podem estar pensando que eu estou falando para um criminoso violento estar na rua. Eu não estou. Porque a gente está falando aqui de prisão para cumprimento de pena. Se a pessoa tem motivos para estar presa, se a pessoa é um risco para a sociedade, se a pessoa foi presa em flagrante, se a pessoa tentou fugir, tem uma série de critérios, a pessoa pode estar presa provisoriamente ou temporariamente. Tá tudo bem, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo uma pessoa que não está presa, foi condenada, ela não tem justificativa para estar presa durante todo o julgamento, e agora, com a condenação, ela deve ser presa, com a condenação em segundo grau. Me parece que enquanto o estado de coisas constitucional permanecer no sistema prisional carcerário brasileiro, a gente vai estar piorando um problema que já é enorme. Agora, reparem que independentemente da resposta, e independentemente do que é melhor ou pior, a Constituição fala em trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E existe aqui uma questão que o poder constituinte originário, ao criar uma cláusula pétrea, porque é uma cláusula pétrea, falou em trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ponto. Isso não é o melhor. Tá bom. Foi uma decisão do poder constituinte originário. Morreu. Ah, mas para mudar isso a gente tem que fazer uma nova Constituição, teoricamente. Por quê? Porque a gente autorizar o judiciário a mudar isso, mesmo que seja o melhor, e eu não estou discutindo a questão criminal aqui, não me parece que seja, mas eu não estou entrando nessa discussão. Além da questão criminal, existe uma questão de limitação de poder do judiciário que deve ser discutida. A gente agora vai autorizar o STF a decidir o que ele quer e bem entende sobre o que é a Constituição? Porque isso é perigoso. Porque, assim, muitas vezes, as mesmas pessoas que reclamam que o STF não está seguindo a lei são as pessoas que reclamam que essa decisão está soltando bandido. Repara, pode ser entendido, e tem professores com quem eu já discuti que entendem assim, que nesse caso concreto é o trânsito da sentença penal condenatória. E como a culpa só é discutida em até a segunda instância, você poderia ter o trânsito penal, ter o trânsito em julgado da sentença de culpa, e isso seria o bastante. Existem argumentos aqui para serem cometidos. Particularmente, eu acho que esse argumento não me convence. Eu acho não, esse argumento não me convence. Ele não é a melhor maneira de interpretar. Agora, eu peço de novo para vocês coerência quando vocês estiverem interpretando a Constituição. Aqui existem duas situações diferentes. A gente precisa discutir primeiro qual é o poder do STF para decidir sobre esse caso, se o STF pode opinar sobre isso ou não, e assumindo que ele pode e justificando por quê, a gente precisa discutir qual é o melhor sistema prisional a ser adotado. Muitas vezes essas discussões não passam por essa primeira fase. E não passar por essa primeira fase impede a compreensão da complexitude do problema. Quando a gente fala que o Estado pode abusar, a gente está falando que o judiciário, enquanto parte do Estado, pode abusar. E uma das formas de controlar o judiciário é justamente limitar o potencial interpretativo dele. Discutir que, nesse caso, ele pode interpretar, é possível
mas é uma discussão que deve ser feita e que muitas vezes não é. Nesse sentido, e eu lembrei por que eu botei a súmula 21 aqui, eu queria lembrar para vocês que justamente para não tratar alguém como culpado sem necessidade, a lógica é que as algemas não são mais a regra. As algemas só passam a ser a regra se houver um justificado receio de fuga ou perigo à integridade física do acusado ou da dos policiais. E assim, por que a súmula 21 foi criada? Ela foi criada porque originariamente, tradicionalmente no Brasil, pessoas importantes não eram algemadas, pessoas comuns eram. Então você começou a ter a utilização da algema só para um grupo da população. Para evitar isso, para dar um tratamento isonômico, ou todo mundo é algemado ou ninguém se algema, a opção que foi adotada é uma opção que ninguém se algema. Alguns doutrinadores defendem a opção contrária, que todo mundo deveria ser algemado sempre, que a algema seria uma punição pela acusação. E o problema de você discutir uma punição pela acusação, especialmente quando só há uma acusação, é que a acusação não implica culpa. E aí você estaria de novo infligindo na pessoa o efeito de uma condenação sem que essa condenação tenha ocorrido. Só para vocês entenderem a discussão, hoje as algemas não são regra, as algemas têm que ser justificadas. E aí eu quero discutir com vocês, na época que eu preparei os slides, originariamente isso era relevante, hoje não é mais. Eu não sei se vocês se lembram, em março, bem no comecinho de março, a Leitão da Silva foi fechada. Isso parece há uma vida atrás, mas enfim. E ela foi fechada, Vitória naquele dia teve uma confusão, porque um adolescente foi morto, e a morte desse adolescente gerou ah, uma série de manifestações no Espírito Santo. E aí, um dos nossos deputados postou um Twitter, né? Ele tem liberdade de postar o que ele quiser, ainda mais porque ele, enquanto deputado, é preservado. Eu quero avaliar juridicamente o Twitter dele. Ele postou uma reportagem da Gazeta que fala que o nome da reportagem é Bastidores do caos, a morte de um adolescente provocou ataques em Vitória. E aí ele cortou o adolescente por bandido. Ah, de novo, se ele não foi condenado, ele não é bandido, ele é adolescente. Até o trânsito da sentença, ele não é bandido, ele é adolescente. Taxar ele de traficante de 17 anos, de novo, sem condenação, ele está no máximo sendo acusado. Aí ele fala que bandido tem que ser tratado como bandido. Mais completa e absoluta razão. Bandido tem que ser tratado como bandido. Respeitado a ampla defesa, não pode ser condenado à pena de morte, tem que ser preso e devidamente informado à família e ao advogado, não pode haver abuso da polícia. Então, os direitos constitucionais têm que ser garantidos. E repara, eu não estou nem afirmando que a atuação da polícia nesse caso estava errada. Eu não tenho elementos bastante para avaliar se a atuação da polícia estava certa ou errada. Eu sei que a polícia cometeu um ato, e para eu opinar se a polícia agiu correto ou errado, eu preciso verificar a situação desse ato, se havia um risco real para o policial naquele momento que justificasse o tiro. Poderia justificar. O que eu estou comentando é que quando a gente fala que bandido tem que ser tratado como bandido, bandido tem que ser tratado conforme a previsão constitucional exige.
Não foi o que aconteceu. De repente, por uma razão justificada. Precisaríamos verificar. Não ouvi comentários sobre. Ouvi muitos comentários, e aí assim, ouvi dizer, infelizmente. Ouvi muitos comentários sobre, na época, que ele era bandido mesmo. O que, de novo, exige um processo que não aconteceu. Eu ouvi poucos comentários do tipo, ele atirou na polícia naquele dia, naquele momento. Eu não ouvi sobre isso, na verdade. Passei na região, não sabia o que estava acontecendo. Nessa hora eu estava passando na Leitão da Silva no auge da manifestação. E aí ele fala que não importa a idade. Ah, importa. Porque se a pessoa tem menos de 18 anos, ela é inimputável. E essa discussão não faz sentido. De novo, porque é o que a Constituição dita. O nosso deputado tem direito de opinar por isso, tudo bem, quem sou eu para discutir com ele? Enquanto jurista, ele está errado. É só isso. Qualquer mudança disso que ele está errado, de novo, a gente está falando de mudança de ordenamento jurídico, porque tudo aqui é cláusula pétrea. Então, é bom lembrar disso. A avaliação que a gente faz não é uma avaliação leiga, não é uma avaliação, por exemplo, política, de um deputado que tem como programa endurecer o combate à criminalidade. É uma avaliação jurídica. E quando a gente fala de uma avaliação jurídica, a gente está discutindo o cumprimento da lei e o cumprimento dos princípios constitucionais. Isso aqui não é um cumprimento de lei ou de princípios constitucionais. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Joia? Galera, garantias processuais, a gente teve uma visão geral. Eu detalhei as mais importantes e as maiores discussões. E vejo vocês na nossa próxima aula.